Ele é perfeito em bondade, misericórdia, em criatividade, em perseverança, em longanimidade. Nós, porém, somos limitados na criatividade, limitados na misericórdia, na bondade e também limitados na paternidade. E se nós estamos aqui hoje é porque nós, em algum momento da nossa vida, se não for agora, pelo menos em algum momento da nossa vida, nós fomos filhos. Todos nós aqui tivemos um pai, uma mãe ou um modelo de autoridade que nos criou, que cuidou de nós, que nos educou, que nos ensinou valores, nos ensinou princípios. E esses modelos de autoridades foram imperfeitos. E é nesse ponto que reside uma parte do nosso problema na relação com Deus como nosso Pai. Porque nós tomamos como referência, como base, a nossa relação com os modelos de autoridades, com os pais que nós tivemos lá na nossa infância ou no decorrer da vida, e achamos, ou projetamos para Deus esse modelo de paternidade ou essa relação com figuras de autoridade. E aí está um grande erro, porque nós também não podemos cair no erro de achar que o modelo paterno, humano, ele é perfeito para podermos compreender o modelo paterno de Deus. É o contrário. Precisamos aprender com algumas pistas do modelo paterno terreno para compreender um pouco da natureza da paternidade de Deus. E quando a gente compreende e se permite se relacionar com a paternidade de Deus, então nele podemos compreender de maneira profunda a grandeza, a riqueza, a profundidade, o poder dessa paternidade. Nós nunca poderemos conhecer plenamente Deus como Pai através dos nossos pais ou modelos de autoridades que são imperfeitos, são limitados. Nós vamos conhecer a paternidade de Deus, a relação com Ele. Estamos juntos aqui, queridos? Amém? Estamos aqui na mesma página? Amém. Ok. E aí acontece que muitas vezes nós não compreendemos a palavra de Deus, não tomamos posse do que a palavra de Deus nos ensina e nos diz a respeito de Deus como Pai. Nós não interpretamos ou não temos a revelação completa da paternidade de Deus, porque muitas vezes os nossos olhos e as nossas expectativas, elas estão nos lugares errados, nas pessoas erradas. Nós estamos com a motivação errada. E veja, eu quero trazer isso chamando para a autorresponsabilidade. Nós, de alguma forma, nós não compreendemos a palavra ou não nos permitimos viver o que ela nos ensina, o que o Espírito Santo quer nos ensinar. É o que a gente chama de dissonância cognitiva. Eu sei com a mente, mas eu não sei com o coração. Eu vou dar um exemplo. Você sabe que Deus perdoa os seus pecados, sim ou não? Sim. Todo mundo sabe que Deus perdoa os nossos pecados. Mas quantos aqui já passaram pela seguinte situação? Você pede perdão para Deus no determinado pecado, mas um dia, 2 dias depois, ainda aquilo fica remoendo no seu coração. Você se culpa. Você tem uma certa vergonha de falar com Deus. Puxa vida, eu vou falar com Deus, mas parece que minha oração não passa de 20 centímetros da minha frente. E aí alguém te pergunta, mas o que está acontecendo? Puxa, eu pisei no tomate, deu uma deslizada aí. Mas se você sabe que Deus te perdoa, que Ele é justo para te perdoar de todo pecado, por que você então já não está orando e normal com Deus? Mas é porque a gente sabe com a mente que Ele nos perdoa, mas o nosso coração, nosso lado emocional ainda falta aprender isso. E assim também é com a paternidade de Deus. A grande prova é que nós temos as estatísticas no Brasil
cada vez mais crescentes de pessoas com ansiedade. Eu não vou perguntar aqui, quem tem ansiedade, levante a mão, mas eu pergunto, responde para você. Você tem tido episódios de ansiedade? Às vezes você perde a noite de sono com uma certa ansiedade. Você tem situações na sua vida em que te tiram do eixo, seja um medo, seja uma raiva, seja uma angústia, uma inquietação. E o fato é que o número de evangélicos cresce no Brasil e também vai crescendo o número de ansiosos no Brasil. O que acontece é que nossa nação evangélica está aprendendo, eu quero crer que está aprendendo, com a mente, mas falta aprender com o coração. De onde vem a ansiedade? E aqui eu quero entrar num tema que ele é atual na nossa sociedade, e Deus tem falado muito comigo que o Evangelho, ele é a resposta. Através do Evangelho, nós podemos dialogar com os problemas da sociedade e sermos restaurados, sermos curados. O Evangelho é a resposta para todas as pressões que a sociedade tem imposto sobre a igreja, ou ela tem vivido, ou ela tem absorvido. E aqui eu quero trazer sobre ansiedade e paternidade de Deus. A ansiedade tem uma raiz. As pessoas falam, eu tomo um remedinho, e o remedinho me ajuda contra a ansiedade, eu consigo dormir. Tudo bem, só que o remédio ele não cura a causa da ansiedade. O remédio ele remedia o teu circuito emocional em relação à ansiedade, mas ele não resolve. O que resolve? O Evangelho resolve. A palavra resolve. A revelação da paternidade de Deus resolve. Porque a raiz da ansiedade está no medo e na falta de convicções. Vamos falar sobre isso? Todos nós podemos viver situações em que a gente tem um certo medo. De repente você tem um diagnóstico médico. Uau, e agora? Como é que vai ser? Pode ser uma doença, um tumor, pode ser uma situação financeira, um desemprego, pode ser uma situação da sua família, com o seu pai, com sua mãe, talvez já idosa, ou talvez com o seu filho, com sua filha. Alguma situação da sua vida e você se sente ameaçado, em que pode estar ameaçando sua sobrevivência, seu senso de pertencimento. Isso gera medo. E tudo bem que a gente sente medo. O medo é emocional e nós somos emocionais. Contudo, por quanto tempo esse medo fica dentro de você? E uma vez que ele vem, com o passar do tempo, ele vai diminuindo ou ele vai crescendo. E quando você pensa no futuro, esse medo potencializa ou diminui? Porque se ele potencializa, a ansiedade vem galopando. A falta de certezas, uma falta de convicção, gera ansiedade. A certeza de que, independente de como vai ser, tudo vai ficar bem. Tudo vai terminar bem. Porque aquele que cuida da sua vida não dorme. Jeremias fala assim: eu que bem sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz, não de fazer mal. Quando a gente aprende com o coração que nós temos um Pai que tem planos de paz e de prosperidade, quando nós cremos com o coração, não apenas com a mente, não entender apenas com a mente, mas com o coração, que independente do processo que você ande, do caminho que você vai percorrer, das estradas sinuosas que você vai percorrer, tudo vai ficar bem. Nada tem o poder de te inquietar, nada tem o poder de tirar o teu sono, nada tem o poder de te aborrecer. Mas, queridos, para você ter essa convicção, você precisa crer que o seu Pai, Ele cuida de você. Ele não brinca com suas emoções. O seu Pai não joga dados.
Seu pai não brinca com as promessas, não brinca com a sua identidade, com a sua vida. E é só quem tem um coração de filho afinado com o coração do seu pai consegue, no meio da tempestade, chegar lá no porão do barquinho, respirar fundo e dizer: está tudo bem. Não tem como a ansiedade dominar um coração assim. Não tem como Satanás afligir uma alma assim. Não existe medo. E é por isso que no Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, Potente, quem lembra? Descansará. Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Vamos mudar um pouquinho o texto? Vamos tomar liberdade? Sim, né? Espírito Santo nos dá liberdade de contextualizar. Como que eu comecei no Salmo 23? Vamos colocar: o Senhor é meu Pai. O Senhor é o meu Pai, e nada me faltará. Ele me faz deitar em lugares de descanso, nos pastos verdejantes, e me guia às águas tranquilas, águas de refrigério, águas que lavam a minha alma, águas que nutrem a minha identidade, que nutrem o meu potencial. Sim ou não? E quando eu andar por um vale de morte, da sombra da morte, eu não vou temer. Salmo 91 agora, né? Porque o Pai está comigo. Estamos juntos, queridos, aqui? Sim. Então é muito fácil, sabe, a gente às vezes confundir as coisas. Existe um sociólogo que trouxe uma definição para o mundo pós-pandemia. Tal de Jamás Cássio disse que o mundo atual ele é volátil, ou seja, não tem solidez. Ele é não linear, acidentado. Ele é ansioso e é incerto. Chama de mundo bunny ou mundo funny. Como é que a gente vai viver bem num mundo desse? Um ambiente hostil. Esse mundo nos obriga, ele nos empurra a sermos filhos. Aquelas pessoas que não entendem essa proposta, esse desejo, esse chamado de Deus para ser filhos, vão sofrer cada vez mais nesse mundo tenebroso. Mas para aqueles que conseguem olhar a palavra e dizer: cara, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não, e outra, o Espírito Santo foi derramado no meu coração e ele sopra no meu ouvido espiritual, né? Ele sopra dentro de mim: papai, papai. Todas as vezes que a sua alma está inquieta, o Espírito Santo: papai. Todas as vezes que o medo vem: papai. O medo do futuro. Todas as vezes que você acha que você é um nada, um fracassado, um ninguém, o Espírito Santo: papai. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós andamos muito mais pelo que vemos, nós acreditamos muito mais naquilo que ouvimos das pessoas, ou dos nossos familiares, ou daquelas pessoas que nós esperávamos um encorajamento e nós não recebemos, e nós acreditamos muitas vezes na mentira do inimigo, e o nosso ouvido espiritual ele vai ficando insensível ao Espírito Santo que vai nos inclinando. O Espírito Santo ele está nessa terra justamente para a gente poder viver como mais que vencedor nessa terra. Amém. É para isso que ele está aqui, para nos conduzir e garantir que o poder do Evangelho seja eficaz e eficiente para a salvação da nossa vida nessa terra e para a eternidade. É Ele que nos guia, que nos consola, é Ele que nos ensina, é Ele que nos aconselha, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que clama dentro de nós:
Abba Pai. É Ele que vai nos mostrando o caminho que devemos andar, é Ele que vai revelando o Pai, e é Ele que vai nos conduzindo a acessar uma herança. Repete comigo assim: herança. Herança. No verso 7 fala assim: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Querido, existe uma herança para você acessar. Existe uma riqueza do Pai para você acessar. Mas se nós tivermos um coração de escravo, se nós tivermos um coração de órfão, nós não conseguimos acessar a herança que está reservada para nós muito antes da gente nascer. Se nós não conseguimos entender a revelação da palavra e por meio do Espírito Santo, sabe, ter a revelação, o entendimento da palavra, não conseguimos acessar as riquezas e a herança que o Espírito Santo tem para nós. Então nós precisamos mudar a nossa mente. O que a Bíblia fala em Romanos 12:2, de metanoia. Nós precisamos mudar a nossa mente, uma renovação da mente, para entender que a minha identidade, quem eu sou aqui dentro, já não é mais de escravo, mas de filho. O escravo, ele não tinha direitos, o escravo, ele não tinha livre-arbítrio, o escravo, ele já não podia determinar ou comandar o seu futuro, e ele também não tinha direito à herança. Herança era só para os filhos. E infelizmente nós vemos inúmeras pessoas vivendo como escravos dentro das igrejas, pessoas bem intencionadas, pessoas, pessoas boas de coração, dizimistas, pessoas fiéis à obra de Deus, pessoas de caráter, mas ainda não estão acessando a herança. Não é que elas têm pecado, não são pessoas justas, mas lhe falta a conexão com o Espírito Santo, a revelação da paternidade de Deus. Então começar a acessar aquilo que lhe é por direito. E uma das coisas que você tem direito como filho é relacionamento, ouvir e desfrutar da presença do seu pai. Eu me lembro um dia de um pastor, ele contando que ele tinha que tomar uma decisão e ele estava orando, pedindo a Deus: Senhor, fala comigo, eu preciso tomar essa decisão até tal dia. E Deus não falava nada. Não falava nada, Deus no silêncio, e ele estava indo, dirigindo para a reunião, ele tinha ali que dar a resposta da sua decisão, e Deus não falando nada, e ele começou a chorar, e ele chorava e dizia: puxa vida, meu Deus, se eu tivesse meu pai, com certeza ele me daria uma direção, e com certeza eu saberia o que dizer. E aí ele entendeu que ele já estava chorando, não é porque ele não tinha resposta, mas porque ele não tinha um pai. E ele entendeu que Deus empurrou ele para aquela situação de vulnerabilidade, para ele entender a necessidade que ele tinha de se relacionar com Deus como filho e Deus como pai. Porque muitas vezes nos relacionamos com Deus, como pai de família, como um profissional, como alguém do ministério, como um pastor. Deus fala assim: cara, aqui não tem título, aqui é pai e filho. Eu lembro no ano passado, queridos, eu fui para uma chácara, eu fui ficar 2 dias em jejum, em oração, e eu precisava de uma resposta de Deus. Uma resposta de algo que Deus me falou, aquilo me inquietou, e eu entendi que eu precisava de uma resposta, porque isso envolvia o resto da minha vida, todo o meu futuro. E eu pensei: vou para uma chácara, vou ficar em jejum, vou ficar em oração, vou ficar sensível à voz de Deus. E assim eu fui. Eu estava na beira de um lago, e eu sentei, falei com Deus: obrigado, Senhor, por esse dia, por estar aqui. Sabe aquela coisa atropelada, assim, vamos direto ao assunto, né? Então, Senhor, eu preciso de uma resposta, né? Tudo que você está me falando aí está me inquietando, eu preciso de uma resposta. E gente, Deus me quebrou no meio. Deus me falou assim: não se preocupe com isso, eu
está no caminho certo. Quando for a hora de saber da resposta, você vai saber. Mas você está tão corrido, né? Vida louca essa tua. É uma correria. Você passa lá 1 a 2 horas de oração. Quando eu quero falar, se vira as costas e vai para o teu dia. Então, vamos tirar um tempo aqui. Tem muita coisa para falar para você. Sabe, precisamos alinhar as nossas expectativas com as expectativas do Pai. Pensa comigo. Se o Pai estiver querendo falar algo para você, nesses dias agora, antes de acabar esse ano, seu estilo de vida, suas preocupações, seus propósitos internos, permitem Ele falar com você? Se hoje, nesse dia, Deus quisesse, como Pai, falar algo para você importante, como filho e como filha, seu coração estava disponível? Esteve disponível? Está disponível? E às vezes nós nos relacionamos com Deus com base nas nossas urgências. Você vê lá a conta financeira, né? A conta bancária. Vai chegando o boleto terça-feira. Olha, eu acredito que aqui tem alguém que está pensando nisso aí. Terça-feira, cara, é o boleto. Deus do céu, tira os imprevistos. Como é que vai ser? Você está aqui pensando na terça-feira, pensando no boleto. Só pela risadinha de alguns aqui. Fala, Deus. E muitas vezes nós vamos buscando o Senhor nessas demandas, nessas expectativas, nessas necessidades. E tudo bem, está tudo bem, está tudo certo. Mas será que nós também estamos buscando o Senhor e falar: olha, Pai, o que quiseres falar comigo, você fala. O que quiseres, fala, que eu estou aqui para ouvir, aberto para ouvir. E tem mais. Não vou sair daqui até que o Senhor me fale alguma coisa. Deus quer te abençoar, querido. Deus, Ele tem futuros de paz, Jeremias 29, Ele tem um futuro de paz, um presente de paz, Ele tem, sabe, tudo de paz, Ele tem uma herança para você acessar, mas vamos acessar essa herança, e essa herança em todas as áreas, tá bom? A herança é em todas as áreas, é a provisão financeira, é na sua família, a sua dignidade pessoal, sua integridade pessoal, o seu caráter. Em todas as áreas da sua vida existe uma porção, uma herança para você. E muitas vezes nós queremos acessar isso do nosso jeito, com o nosso método. Às vezes nós olhamos lá para o passado e lembramos: uma vez eu fiz uma campanha, 12 dias, 21 dias, 40 dias, e deu certo. Vou fazer uma campanha de novo. E sabe, Deus, Ele não é muito preso a métodos. Os métodos nos ajudam, as campanhas nos ajudam. Agora, existem coisas que Ele quer fazer na sua vida e Ele quer te surpreender. Só pelo relacionamento, só na caminhada com Ele, no dia a dia, porque Ele é um Pai. E para a gente ir finalizando esse tempo de palavra, antes de nós orarmos, se nós temos um Pai, nós precisamos crer na sua palavra que diz que temos um Pai. E precisamos rejeitar na nossa vida, combater na nossa vida o espírito de órfão. O espírito de orfandade, que nos leva a ter medo, ansiedade, apego. Todo apego, estar preso a algo, seja no passado, numa mágoa, no ressentimento, que alguém te deve alguma coisa, seu pai, sua mãe te deve algo, que um ex-relacionamento te deve algo. Todo tipo de apego quer dizer que nós temos um espírito órfão. Ainda nos falta uma revelação da paternidade de Deus, porque ser filho também é ser desprendido.
desprendido da nossa reputação, do que os outros pensam. Sabe, muitas pessoas agem buscando aceitação, buscando a aprovação dos outros, sabe, buscando como assim, um reconhecimento. Sabe, muitas pessoas agem baseadas numa raiva. Não, eu vou provar para ele, eu vou provar para ela que eu sou vencedor, que eu posso, que eu não sou um fracassado. É o espírito órfão. Os filhos do pai são desprendidos. E aí você pode dizer assim, tá, mas com que base bíblica você diz isso? É só quando a gente lê a vida de Jesus nos 4 evangelhos. O desprendimento, Jesus sentava com pecadores, alguns preocupados com comida, e Jesus dizia, eu tenho uma outra comida que o Pai tem para me dar. Os valores e os julgamentos de Jesus, a maneira como ele conduzia as coisas, tudo era diferente. Era para nos ensinar a ser filhos. Você não vê Jesus preso a nada, nem o bem material, a reputação. Jesus não era preso a absolutamente nada, nada prendia Jesus. Mas a nossa sociedade, ela nos ensina, a cultura, a mídia, a música, os filmes, as séries de TV, as novelas, a sermos presos a algo, sermos presos. E eu quero te convidar a pensar aqui comigo. Em que você está preso? Em que você está presa? Não será aí a chave para você ter uma nova revelação da paternidade de Deus? Não será aí a chave para você acessar a sua herança de filho, de filha? Talvez você diga assim, não, eu não estou preso a nada, mas eu te convido a perguntar assim ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou preso a alguma coisa? Querendo vingança, querendo que me provem algo. Espírito Santo, eu estou, sabe, preso a algum ressentimento, algo que não aconteceu na minha vida. Me mostra, Espírito Santo, porque é por meio do Espírito Santo, é que nós vamos entendendo as cordas que nos prendem de acessar as câmaras celestiais, as riquezas espirituais, materiais, emocionais, a liberdade que é em Cristo Jesus, a vida abundante que é em Cristo Jesus. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Essa hora vai. Junto de toda a prisão da mente, e você está preso a algo, vem as mentiras do maligno, as mentiras de que você é um fracassado, uma fracassada, que você não vai conseguir, de que você não pode, que você não pode acessar as vontades, as riquezas de Deus, viver a vontade de Deus, o plano de Deus, que você não é digno, por causa daquele pecado lá do passado, por causa daquela situação lá do passado, ou por causa de situações do presente. E muitas pessoas vão dando ouvidos aos sofismas do inimigo, e elas pensam que são pensamentos dela, e não é. É o inimigo querendo engessar você de ser filho e de ser filha. O diabo vai ter um grande problema se nós vivemos em plenitude como filhos, porque se vivemos em plenitude como filhos, vai ter um monte de Jesus espalhado nessa terra, e é isso que ele não quer, porque Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras e faríamos ainda maiores. Mas a chave não está no quanto nós vamos para o monte, oramos, jejuamos. A chave está enquanto nós somos filhos, identidade de filho. Quem tem identidade de filho não fica preso ao orgulho, à soberba, à arrogância, não está preso a coisas materiais, não está preso ao medo do futuro, não está preso aos relacionamentos, nada, não está preso a nada. Esse é um nível de liberdade, esse é um nível de vida abundante.
Eu quero pedir para você colocar a sua mão assim no coração. Eu quero te conduzir num primeiro momento em uma oração e depois a gente vai ter um tempo de ministração. Repete assim comigo: Pai querido, eu estou na sua presença. Eu quero te pedir perdão por muitas vezes não confiar plenamente na sua palavra, na minha condição de filho e na sua condição de meu pai. Me perdoa por deixar o medo, por deixar a ansiedade governar as minhas decisões. Me perdoa por acreditar nas mentiras do maligno e muitas vezes não me lembrar, não olhar para a tua palavra. A partir de hoje, eu desejo e eu decido meditar na tua palavra, para que ela seja a minha fonte de decisões, para que ela seja a espada do Espírito, para eu vencer todas as ciladas do inimigo, para combater todas as mentiras do inimigo na minha mente. Espírito Santo, potencializa a tua palavra na minha vida. Me perdoa por todas as vezes que eu andei, que eu me comportei como um órfão, quando eu pequei com orgulho, com a incredulidade, com a religiosidade. Me perdoa, Senhor. Neste momento, eu desejo um alinhamento com a tua vontade, no meu corpo, minha alma e o meu espírito. Amém. Sempre que nós distorcemos a relação com Deus de filhos e pai, nós entramos no esquema da religiosidade. E a religiosidade nos impede de acessar as riquezas de Deus. A religiosidade, ela nos prende a uma vida monótona, a uma vida sem graça. Ela nos prende, sabe? Ela nos separa das riquezas, da herança. Não sejamos religiosos, sejamos filhos. Sejamos filhos do Pai. Amém? Eu quero pedir para a gente ter um espaço aqui, talvez colocar as cadeiras um pouco para trás.